né? Então, para começar essa live de aquecimento, esse café com exame, eu quero deixar aqui o agradecimento a todos que estão presentes e também, principalmente, ao professor também Ricardo Lopes, que é o gerente do laboratório clínico da Provet. Ele vai entrar aqui para conversar com a gente, justamente porque esse ano a Provet está começando a liberar alguns parâmetros hematológicos dentro do hemograma que são pertinentes e que podem trazer mais informações para que o clínico veterinário possa chegar a um diagnóstico. Então, o Ricardo, se ele estiver presente, ele pede para participar da live agora e eu adiciono ele imediatamente. Vamos esperar um pouquinho, deixa eu só ajeitar um pouquinho a câmera. Beleza. Vamos lá. Deixa eu ver se eu aceitei, Ricardo. Foi. Bom dia. Bom dia, Ricardo. Tudo bem? Tudo. Primeiramente, muito obrigado aí, cara. Sei que é um feriado. Muita gente não teria essa disposição que você está tendo nesse momento, justamente pela agenda que você costuma ter. Então, muito obrigado mesmo. Convidei você porque é um tema super interessante e super relevante para os clínicos que se baseiam em hemogramas de rotina, principalmente, como triagem para chegar a diagnósticos definitivos. Então, se você puder rapidamente, Ricardo, colocar aí as suas principais áreas de atuação no momento, né, que eu sei que você é parte da Provet, também é coordenador da Ancliveto. Então, se você pudesse apresentar rapidamente só para o pessoal, lembrando que essa live fica gravada e fica disponibilizada tanto no Instagram quanto no YouTube. Então, bom dia aí, Ricardo. Bom dia aí, João. Obrigado pelo convite. É bem que deu certo, né? A gente tentou se organizar na agenda aí, que bom. Mas, assim, eu não gosto muito de falar, mas realmente hoje eu estou lá, né? Eu tenho uma pós-graduação ali, né? Na parte de patologia clínica. Eu trabalho com isso há mais de 20 anos. Né? A minha paixão é laboratório clínico. E eu gosto de inovação, né? Então eu sempre estou indo atrás das coisas. Hoje eu estou lá no Provet, eu também coordeno o curso de pós-graduação lá da Anclivepa, né? A gente tem, já vai partir para a 8ª turma ano que vem. É bastante tempo aí que a gente acaba tentando formar alunos cada vez mais, né? Engrandecendo aí a nossa classe. E no final do ano passado, né, a gente começou as inscrições, né, lá da associação. Então também a gente está tentando aí ajudar, né, a associação e também a toda a comunidade aí de patologia clínica a ter, né, melhor valorização, melhores conhecimentos e tudo mais. O João também está com a gente lá na parte de a comissão, né, principalmente para a gente fazer alguns trabalhos interessantes e sair algumas coisas boas aqui para a gente ter umas padronizações legais aí. Ter livros para a gente consultar de forma rápida, simples, né? Ou às vezes até um paper, alguma coisa de padronização para a gente começar a tentar organizar um pouco o laboratório, que hoje em dia é uma bagunça. E deixa eu falar, Ricardo, esse ano a gente teve aí a postagem da Provet dizendo que, eu acho que foi em fevereiro, eles começaram a liberar novos parâmetros dentro do hemograma, que é o principal exame em que os veterinários, os clínicos de diversas especialidades se baseiam, né, ou se direcionam num primeiro momento para avaliar aquele paciente, levantar diagnósticos diferenciais, descartar outros tipos de enfermidade, e aí, de repente, chegam mais 2 parâmetros que a gente pode lançar mão para que a gente possa tentar, né, interpretar sobre todo um contexto clínico, obviamente, mas continua sendo hemograma. E isso interessa muita gente, principalmente nesse momento. Então, hoje, a gente separou 2 parâmetros que a Provet tem liberado, que é o RET-HE e também o IPF. E aí a gente começa perguntando, Ricardo, porque muito clínico ainda não tem conhecimento em relação a esses 2 parâmetros. E a gente começa falando sobre o RET-HE. O que significa, o que é, né? Onde e como que a gente pode mensurar esses parâmetros? Exige outra demanda de coleta? Como é que funciona a logística também desse parâmetro?
Só para contextualizar um pouco, né, da como a gente começou a liberar, né, esses parâmetros, né, não foi fácil. Uma assim, existe uma equipe lá, né, e foram eles que trouxeram essa demanda, né. A gente libera achar importante, né, que é o que você comentou, né, cada vez mais a gente quer ter mais informações, né, principalmente hoje que o hemograma é um dos exames mais solicitados, né, pelos clínicos veterinários, e às vezes a gente entende que às vezes é o único exame, às vezes que o pessoal consegue convencer o tutor, a gente tem que extrair aquilo ao máximo, né, daquele único tubinho de sangue ali de informação. Uma das dificuldades que a gente sempre tinha, né, era essa parte de interpretação do reticulócito, né? Então a gente começou, né, há uns anos atrás, isso lá em 2016, a gente começou a liberar todos os reticulócitos em todos os hemogramas. E aí vão surgindo tecnologias em cima disso, né? Isso que a gente vai falar hoje, né, do RET-HE e do IPF, ele é bem estudado, né, na medicina. Eles não acabam liberando o hemograma, porque existe um custo a mais para isso. Você tem que ter um reagente a mais, não é um reagente mais tão barato, né? Que a medicina trabalha com valores bem baixos para hematologia, mas eles oferecem esses exames aí como uma contrapartida, tá? Então a ideia foi a gente tentar, né, angariar isso dentro do nosso hemograma, né? E com isso trazer algumas, né? Já que a gente tinha tecnologia, já que a gente usava essa qualidade, né? Queria uma qualidade legal dos nossos exames e que ajudaria os nossos parâmetros, o pessoal lá, né, os coordenadores ali e a equipe técnica ali da parte de hematologia falou, por que a gente não começa a liberar? Né? Começaram alguns estudos em cima disso. Primeiramente, que a gente comentou é o RET-HE, né, que ele vem junto com o dado do reticulócito. Então, ele só vai ser liberado, tá, com equipamentos que realizam a mensuração automática do reticulócito. Tá? Muita gente fala, eu posso fazer isso de forma manual? Infelizmente, não. Tá? Esse é um dado, né? Na verdade, ele chama RET-HE, na verdade, é patenteado pela empresa da Sysmex, tá? Pela Sysmex. Na verdade, vocês vão achar eles, às vezes, com outro nome, né? Ele surgiu aí na década de 90 com os equipamentos da Siemens, né? Da Bayer, na época, não era nem Siemens, era Bayer, né? Com o Advas 120, lá na década de 90, mais ou menos. E o FDA aprovou, né, esse parâmetro para humano, tá? E o que ele mensura, na verdade, né? Ele vai tentar fazer ou avaliar, né, de uma forma indireta a quantidade de ferro que tem presente naqueles, né, naqueles reticulócitos, tá? Então, por que ele só vai funcionar na automação? Porque eles são cálculos que foram realizados, né, a partir do scattergrama lá, né, a partir dos gráficos de angulação, né, ou como é capturado em frente vamos dizer assim, a um corante especial, ele vai passar por aquela célula, ele vai ver a quantidade ou não de grânulos, né, daquela corante realizada naquela célula. Então, de forma indireta, tá, ele vai ver ali, né, algumas proteínas, né, ou a quantidade de ferro que foi corada naquela célula. Tá? E o engraçado é que, assim, você olha os trabalhos, tanto veterinários quanto humanos, né, eles não podem ser comparados. Né? O que a gente libera ali é o RET-HE. Tá? O da Siemens, que é o RET-CR, os dois fazem de formas diferentes. Tá? Um faz o grau de dispersão em 2 ângulos, né, que é o da Siemens, o RET-HE, que é o da Sysmex, né? Eu falo isso porque são nomes diferentes, né? Bem complicado a gente guardar o Siemens e Siemens, né? O da Sysmex é o mesmo dos equipamentos da IDEX, tá? Então, quem trabalha com o equipamento da IDEX é o mesmo fabricante, né? Que é a Sysmex. Então, ele também utiliza o RET-HE. Então, ele vai passar, né, esse laser, né, na célula e ele vai capturar ali o tamanho da célula, a quantidade que foi dispersa ou não, o que ele acabou pegando, né, de informação daquela celularidade. Tá? Então, ele faz isso tanto, né, do reticulócito, tá, das células mais jovens, quanto das células maduras, como a hemácia. Então, existe até a gente acaba, para não confundir muito, né, vamos começar com o RET-HE, mas vocês vão ver falar também que existe o delta, né, o delta RET, né, o RET delta, né, que daí ele também é uma diferença entre o RET-HE com o RET-HE, né, que é das hemácias maduras. Tá? Mas
ideia foi praticamente essa, da gente tentar, né, trazer mais informações aí, né, em relação ao Perfeito. reticulócito. E Tá? deixa eu te falar, Ricardo, o clínico chegou, solicitou o exame, lembrando que sempre o esfregaço sanguíneo ele deve vir acompanhado, mas na questão dos parâmetros que nós estamos nos referenciando hoje, o clínico ele vai dar de frente com esse RET-HE e qual a aplicabilidade que ele pode encontrar nesse parâmetro dentro de um hemograma? Tá, perfeito. Ótima pergunta. Vamos lá, a gente tem, bom, como eu comentei, né, ele vai ver o índice vai tentar ver a quantidade de ferro que tem dentro ali daquele reticulócito. Tá? Qual é a vantagem de você fazer isso do reticulócito e não da hemácia madura, tá, em si? Você vai estar vendo a biodisponibilidade de ferro, né, o que aquelas células estão capturando ali. A gente sabe que o reticulócito é uma célula mais jovem, e ela tem uma durabilidade menor, então assim, a meia-vida do reticulócito ele é menor, né, no sangue. Então vamos pensar que uma hemácia de um cão aí dura ao redor de 100, né, a 120 dias, e o do gato ao redor de 70 dias. Então se a gente tiver uma deficiência aí, às vezes de ferro, vai demorar, né, com que isso apareça no hemograma. Então aqueles índices que a gente está acostumado, né, CHCM, a própria microcitose que a gente acaba visualizando no hemograma, ela demora um pouco mais para aparecer. Então, ela vai aparecer em casos muito mais crônicos. Quando a gente está falando de uma célula que dura poucos dias, de 3 a 5 dias ali na circulação, que é no caso o reticulócito, então ele vai te mostrar de uma forma muito mais, né, precoce essa biodisponibilidade de ferro para eritropoiese. Tá? Então, além dessa vantagem aí, né, da precocidade, a gente pode começar a ver deficiência de ferro aí, né, no paciente que, teoricamente, ainda nem começou a apresentar anemia, ou se ele está apresentando uma anemia, ele pode piorar aquela anemia, né? Essa é uma das grandes vantagens. Tá? A grande questão aí, né, que a gente não sabe, como é um parâmetro, né, ele é um resultado, né? É bom de Isso, comentar isso importante. porque não é uma coisa que é milagrosa, né? As pessoas querem procurar o santo grau dos exames, né? Não é. Tá? Ele tem que ser sempre interpretado com várias outras informações ou outros exames. Tá? Então, ele traz uma informação a mais, né, para você pensar que você está tendo uma dificuldade de ferro na eritropoiese. Tá? O único problema é que ele não consegue diferenciar para a gente, hoje, na atualidade, se essa deficiência de ferro é realmente uma alimentação ou perda de ferro, né, sanguínea, perda por algum motivo, ou se é anemia da doença crônica, onde não há necessidade, né, de reposição de Certo. ferro. Então, resumindo, é um detector precoce de uma carência de ferro ou de uma não disponibilidade de ferro ali circulante, né? Perfeito. E ele também, Perfeito. se a gente for comparar com a ferritina, né? Você pode dosar a ferritina, mas o problema da ferritina é que ela é uma proteína de fase aguda, então em processos inflamatórios ela pode estar aumentada, confundindo a interpretação naquele momento. Então eu também vejo isso como uma grande vantagem do RET-HE e perfeito. Agora, você teria como me falar assim, quais são os exames complementares que a gente poderia associar a esse exame, a esse parâmetro, melhor dizendo? Tá? Assim, tudo você tem que... São coisas que... Vamos dividir em dois grandes grupos, né? Vamos lá. A gente falou que é a deficiência de ferro mesmo, né? Por perda de ferro ou falta de ferro. Tá? E aí você vai ter que descartar todas as doenças relacionadas a isso, né? Então você vai ter que pensar se o animal está com parasitismo, né? Intestinal, se ele está tendo perda hemorrágica, gastroentérica, renal, né? Ou que eu falo renal, né? Quando a gente fala do trato inferior, né? Na verdade é muito mais do que renal, né? Do trato inferior, né? Doenças imunomediadas, tá? Que podem acabar provocando isso. Então você vai ter que pensar em outros exames, né, relacionados a isso para fazer esse descarte, né? Assim, vão estar relacionados diretamente a esse parâmetro é o que você comentou, a ferritina, né, que não é um exame tão fácil hoje, né, da gente ter na nossa rotina. A gente sabe como é, né, as padronizações para esses testes imunológicos, né, seja exame por turbidimetria ou uma químio ou quer que seja.
o próprio ferro em si, né? E a capacidade, né, que a gente chama de TBIC, né, que é a capacidade de ligação de ferro. Tá? Normalmente, numa hemorragia, né, tanto o TBIC, né, a capacidade de ligação de ferro, quanto ele vai estar elevado, tá, nessas situações, e o ferro, né, e a ferritina vão estar diminuídos, tá? Nessa condição aí, né, onde a gente vai ter a diminuição do RET-HE juntamente aí com o processo hemorrágico com uma deficiência de ferro, tá? Quando a gente, né, aí muda um pouco, tá? Uma reação crônica, a gente vai ter o aumento da ferritina, né? E aí vai estar relacionado ao que você comentou, né? A inflamação associada aí, né, com o aumento da ferritina, ou com outros parâmetros, né? Tem a ferritina, a epsidina, que não é um exame que a gente acaba, pelo menos eu não conheço alguém que tenha feito na rotina, né? A gente sabe das pesquisas que vão ajudar, auxiliar nesse processo. Mas quando a gente fala de doença crônica, aí você vai ter que associar hemograma, né? Ver se tem leucocitose, a própria proteína C reativa, no caso do gato, o soro amiloide A. Tá? Então você vai ter que olhar vários outros parâmetros, né? Não podendo esquecer de tudo, né? De tudo que envolve aquele paciente para tentar chegar num resultado mais Perfeito. preciso. Então, deixa claro que é um parâmetro excelente para você fazer uma contextualização com todo o resto do hemograma, com outros exames complementares e com a clínica do animal, né? Então, sempre dizendo isso, a gente sempre ressalta que o hemograma é um exame de triagem. Algumas vezes ele pode diagnosticar, mas geralmente ele vai te direcionar a algumas possibilidades diagnósticas e é assim que o RET-HI deve ser visto, como um parâmetro, e ele disse não como um diagnóstico, né? Um resultado em que a gente bate o martelo e já toma uma decisão clínica. Como qualquer outro exame de triagem, ele deve ser avaliado dentro do seu próprio contexto. Mas como um exame nunca está livre das interferências, vamos dizer assim, nesse caso, se eu quero avaliar um RET-HE com precisão e com fidedignidade, eu preciso tomar cuidado com algum processo da coleta, com tempo e etc. Sim, sim. Como eu comentei, né? É um processo 100% automatizado, né? A gente sabe que tudo que é automatizado é reprodutível, mas não é certeiro muitas vezes, né? Não é preciso. Não estou falando que ele não tem precisão, né? O problema é que ele acaba tendo interferências, né? Como a gente acaba não visualizando essas interferências, às vezes você passa no equipamento, então ele pode acabar causando falsos diagnósticos, tá? A gente tem um grande problema na veterinária, né? Que são as raças e as diferenças, né? Na mesma espécie, né? Entre as próprias raças. Então, quando a gente cria um padrão, por exemplo, a gente tenta pegar na maioria da população. Então, aquelas raças que a gente sabe que existem tamanhos diferentes, né? De hemácias, sejam elas aquelas raças japonesas, né? Os Akitas, os Shibas, que têm as microcitoses, como os Poodles, que apresentam as macrocitoses, esses valores de diferenças acabam, né? Já acabam não funcionando muito bem. Então a gente tem que se atentar a isso. A gente não tem, né, ainda, né, valor de referência para essas raças e o comportamento delas em relação a isso. Então, o primeiro cuidado que a gente tem que tomar com relação a esse tipo de raças, tá? O outro cuidado, né, que a gente tem que ter é que, como eu comentei com vocês, a gente está usando um corante ali, né, numa hemácia, para ver, né, o seu grau ali, né, de RNA que ficou presente ali naquela célula, que seria basicamente isso. Então, se eu tiver alguma coisa que estiver interferindo, né, nessa coloração, ele pode interferir no meu teste. Tá? Então, quais são as substâncias que a gente conhece hoje na rotina que vão interferir, né, nessa mensuração? Corpúsculos de Heinz. Tá? A gente não vê que quando, por exemplo, a gente cora lá com azul de Cressil brilhante, tá? Lógico que o reticulócito das máquinas não é um azul de Cressil brilhante, tá? Mas a gente tenta usar a mesma analogia. A gente não consegue visualizar, então pensa um laser passando ali e ele vai acabar interferindo naquela mensuração.
Tá? Algum hematozoário, né? A gente tem diferenças, se a gente não olhar o gráfico, né? A gente tem que falar assim, não adianta só também, por isso que é importante, às vezes, ter alguém que conheça o equipamento, conheça as particularidades, porque ele tem que olhar o gráfico. Se o gráfico não tiver, a gente pensa o seguinte, né? Tudo que é feito na eritropoiese ou na hematopoiese tem um sentido, né? Você começa das células mais jovens para as mais maduras. Então, se você vê que no gráfico esses pontinhos aí não estão seguindo isso, eu posso ter, por exemplo, um hematozoário, um corpúsculo de Heinz, alguma coisa interferindo, não tendo essa continuidade de maturação das células, e ela pode, querendo ou não, corar, né, e causar, né, um desvio daquele glazer ali e causar um aumento ou uma diminuição daquele RET-HE, não refletindo o que realmente o paciente acessa. Tá? A gente tem bastante, aliás, é até interessante falar que tem algumas máquinas que acabam padronizando isso até para contagem de hematozoários. Tá? Isso na medicina, ok? Na medicina, hoje, ele já tem equipamentos que utilizam essa tecnologia que vai contar lá, né, os plasmódios. Tá? Então, aqueles pacientes que eles conseguem quantificar, né, junto com o hemograma, o grau de parasitismo naquela quantidade de sangue. Tá? Que a gente não tem isso na veterinária, mas eu não acredito que seja tão diferente, porque a gente sabe que a babésia em si, né, interfere na mensuração do reticulócito. Então, provavelmente, deve interferir também, né, no RET-HE. Então, tá? Só um adendo, foi bom você ter falado isso, porque embora nós tenhamos uma tecnologia avançada com esse recurso, que é utilizado com citometria, né? E aí você falou sobre as hemoparasitoses, corpúsculo de Heinz, e você também falou que no gráfico ele vai te dizer que alguma coisa está errada. Mas, obviamente, onde a gente vai confirmar isso é no esfregaço sanguíneo. Porque corpúsculo de Heinz a gente vai avaliar no esfregaço sanguíneo. Hemoparasito, não basta saber que existe a possibilidade. A gente, apesar da sensibilidade na lâmina ser baixa, se está tendo interferente, a gente tem que fazer a leitura da lâmina até para identificar o agente que está provocando aquela interferência, como a babésia, a rangélia, que está em alta no Sudeste também, e outros hemoparasitos que agora não convém falar, mas lembrando aqui rapidamente que a tecnologia vem para ajudar e não para, nesse caso, substituir. Então, cada informação é individual. Não podemos abrir mão de uma informação por conta de outra que vá ser mais tecnologicamente avançada. Então, só para contextualizar, o Ricardo, você pode terminar a sua conclusão, que aí eu já te faço uma próxima pergunta aqui que veio na minha cabeça. Tá, não, mas é importante isso, exatamente, assim, os gráficos eles vão te auxiliar, né? Ele vai te falar, olha, tem alguma coisa errada, né? Mas a confirmação sempre vai ter que ser ou de forma manual ou algum outro exame complementar, às vezes, para você avaliar, né, o quanto que essa interferência está reagindo. E tem que ficar atento a isso, né? Será um esfregaço sanguíneo, será às vezes um PCR, né? A gente tem que entender, né, o que de metodologia vai me auxiliar nessa interferência. Tá? Então qualquer coisa, né, que vai poder interferir nessa quantidade, né, nessa dispersão, né, desse gráfico, ele pode interferir. Então nada, né, é 100%. Tá? E outra situação, né, o que acontece, né? In vitro, tá? Os reticulócitos eles podem se maturar. Então, o ideal é que isso funciona, às vezes até, isso é importante, a gente até pensar na mensuração do reticulócito até na forma manual. Né? A gente não pode esquecer, né? Não é só no equipamento. Né? Na forma manual, a gente também tem que pensar nessa situação, que acontece a maturação in vitro. Então, o ideal é que tanto a mensuração do reticulócito quanto o RET-HE ou qualquer, né, celularidade jovem que você estiver preconizando, né, para fazer essa mensuração, tem que ser feita no máximo, tá? Tem vários trabalhos, mas eles comentam que no máximo até em 24 horas. Tá? Lógico que quanto mais fresco, melhor. Né? Às vezes até a refrigeração pode atrapalhar um pouco isso. Eu sei que é confuso isso, que a gente manda refrigerar o sangue, que a gente não sabe como é que vai ser o transporte. Pelo amor de Deus, não deixem de transportar as amostras refrigeradas, né? Mas às vezes até a refrigeração em si
né, acaba atrapalhando um pouco essa situação. Tá? Então a gente tem que prezar, né, que seja uma amostra fresca. Também tem aquela questão, né? Às vezes em 24 horas o hemograma mudou, né? Que adianta às vezes você ter um hemograma de 3 dias daquele paciente que já pode ter mudado Exatamente. completamente, né? Então não só pelo lado, né, da gente pensar no efeito, né, pré-analítico, mas também no lado, né, interpretativo. Não tem sentido nenhum a gente esperar 3 dias para Perfeito. E fazer o deixa eu hemograma. te colocar dentro de uma condição de rotina. Eu enviei o hemograma e vocês automaticamente na Provete já liberam reticulócito, independente do estado das alterações que vocês encontram, né? Beleza. Então, para todo hemograma já está saindo, então, reticulócito e RET-HI. Perfeito. Então, o veterinário não precisa solicitar a parte. Ah, Não, entendi. lá no Provete não. Mas isso, assim, é um padrão nosso, tá? Isso não é obrigado as pessoas a fazerem, pelo amor de Deus, Sim. né? Isso foi uma internização nossa. Não é indicado, tá? Pelo amor de Deus, não é indicado você ficar fazendo reticulócito de qualquer paciente, né? Tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente vai conversar com os clínicos, eles confundem muito a história, né? Tanto que a gente teve que mudar umas colocações no laudo por conta disso, que as pessoas achavam, né, que o reticulócito estava abaixo e o animal não estava anêmico, que tinha algum problema, né? Absolutamente não. Por isso O que é importante a normal, padronização dos tá? laudos, né? Uma coisa que a gente está tentando fazer dentro da associação, né? Pelo menos uma recomendação, né? Sim, sim. Isso é importantíssimo, tá? É lógico que o reticulócito ele é mais indicado, tá? Ele tem todas as indicações, né? Não estamos falando que ele também não é indicado para o Exatamente. animal não anêmico. A gente tem várias variações. Tem animal que pode estar desidratado, tem animal que pode ter outras doenças aí associadas, até doenças que o reticulócito pode auxiliar, né? Para pensar se esse animal às vezes está com uma pneumonia ou algum grau, né, de Sim. deficiência de oxigenação. Tá? Tem várias indicações. Mas o complicado é que às vezes você tem que interpretar, né, tudo como um todo, né? Você tem que entender se aquele animal está anêmico ou não está anêmico, porque aquele reticulócito está aumentado ou não está aumentado, ele é um animal cardíaco ou não é cardíaco, né? Simplesmente pegar o número e falar tá alto e baixo, isso no hemograma, infelizmente, Por conta não dá. do Labin Classroom, eu acabei me inserindo em diversos grupos de veterinários que discutem casos clínicos de rotina mesmo, né? Com mais de 1.000 integrantes em cada grupo, e eu vejo a dificuldade que eles têm até para reconhecer o que é um reticulócito, né? Então, a gente tem feito um trabalho para tentar conscientizar e explicar, né, os pormenores, porque o reticulócito já é um parâmetro corriqueiro. E muitos veterinários ainda têm dificuldade, como você falou, de fazer uma interpretação adequada. Ah, ele está acima dos valores de referência, o que isso quer dizer? Às vezes, a contagem estando dentro do normal, já vi, dentro do valor de referência, já vi que alguns veterinários consideram isso como regenerativo. Acima disso tem alguma coisa normal, que eu não sei como é que se chama. Então, existe ainda uma deficiência na interpretação de parâmetros como reticulócito. Então, por isso que é bom a gente sempre estar falando sobre o que para nós é óbvio e para muita gente ainda não, né? Porque muitos laboratórios que realizam reticulócito quando solicitado, ou seja, 5%, eles não têm essa rotina para o clínico. No meu caso, embora haja condições em que é necessária a contagem de reticulócito além do paciente anêmico, quando o paciente está anêmico, a gente já faz automaticamente, porque o que a gente quer ver é diretamente se está tendo resposta medular frente àquela anemia. Eu sei que existem outros casos de solicitar reticulócito, mas nesses casos a gente faz automaticamente quando o resultado está abaixo do valor de referência. Mas, por falar em referência, como é que eu interpreto um RET HE acima do valor de referência, abaixo do valor de referência? Isso, os dois níveis, né, acima e abaixo, ele tem interpretação ou não? Tem, tá? Lógico que a gente se preocupa mais sempre com abaixo, né? Como eu falei, o abaixo ele está dizendo que tem menos ferro, né? Então, normalmente, quando a gente pensa em abaixo do valor de referência, a gente vai pensar nessas duas situações, né? Ou deficiência de ferro, ou falta de biodisponibilidade de ferro na eritropoiese. Né? No aumento do RET-HE, tá? Assim, a primeira coisa que a gente vai pensar é em pré-analítico, tá? É pensar em hemólise, ou alguma situação daquele paciente, né? Ou alguma particularidade daquele paciente ou daquela raça em si.
Nos felinos, tá? Existe, lógico, quando a gente pensar em aumento, a gente está pensando em alguma deficiência na deseritropoese, que essas massas estão maiores, né? Esses Quando a gente eritrócitos pensa em estão felve, maiores. Então, principalmente, primeiro, né? com certeza. Tá? Então, vocês vão pensar nas doenças que causam macrocitose. Tá? No cão, não, nem tanto, tá? Mas no gato, a gente pode ter deficiência de vitamina B12, tá? São raros os casos, mas pode. No cão já foi provado que não, né? Na humana existe bastante isso, né? De deficiência de vitamina B12 causar macrocitose, mas no gato isso já é um pouco menos frequente, mas já existem relatos, tá? No cão a gente não tem, né, esse relato ainda. Mas seria basicamente isso. Né? O que, que acontece? Como ele vê o grau de hemácias com tamanho, né? O grau de ferro com tamanho, então hemácias grandes ele vai acabar se perdendo. Perfeito. Então, para terminar, assim, você acha que o RET-HE para filhote, já que são os mais acometidos pela anemia ferropriva, pelos parasitos gastrointestinais, então a gente complementar ali o leucograma, às vezes você não vai ter uma eosinofilia muito marcante, mas você já sabe que aquele paciente pode estar entrando em deficiência de ferro. Então, o RET-HI também é bem legal para filhote, né, cara? Sim. Eu só tenho Sim, um adendo, né? Que é importante a gente falar. Que é assim, esses parâmetros que a gente tem de referência, assim, infelizmente, né? É o que a gente acabou pegando, o que a gente acabou visualizando, porque a gente não. Fazer referência no Brasil não é fácil. Né? Acho que todo mundo sofre. Só para vocês terem uma ideia, a gente está com esse equipamento desde julho, tá, de 2021. A gente foi conseguir fechar o valor de referência agora, né, depois de um ano. Porque você conseguir selecionar animal isso. normal, né, não é fácil. Né? A gente no laboratório. Tá? A gente não está dentro de uma universidade, né, então fica mais difícil. Todos os trabalhos que a gente pega, eles falam para ter um cuidado com o animal menor de 3 meses, tá? Porque ainda a gente não sabe realmente se os filhotes têm um menor ou maior, né, valor de RET-HE, exatamente por conta que a gente sabe que os filhotes, né, apresentam um grau de deseritropoese diferente, Sim. né, do que os adultos. Tá? Então, eles fazem para resguardar esses pacientes menores que 3 meses. A gente não sabe se a referência está certa. Tá? A gente não sabe se ela tem que ser mais alta ou mais Perfeito. baixa. Aí a gente precisa de estudos Sim. em Só para relação a isso. contextualizar, Mas e só para contextualizar quem está assistindo, os pode falar, pode clínicos, falar. só para vocês entenderem que quando você recebe um laudo de hemograma com valores de referência, esses valores de referência, na verdade, a recomendação, inclusive da Associação Americana, é que o próprio laboratório faça seus próprios valores de referência. Esse seria o cenário ideal, tá, gente? Mas a gente sabe que é uma realidade, como o Ricardo falou, é muito difícil você conseguir padronizar, estabelecer, né, os seus próprios valores de referência, e a gente acaba fazendo isso com o hemograma. A gente sabe que algumas raças divergem um pouco nos seus valores de referência, e isso eu estou expandindo não só para hemograma, quanto bioquímico, a tal da creatinina, enfim, o que a gente utiliza é o norte, né? E é assim que a gente tem que olhar esses valores, porque não é porque o hematócrito do animal está 36 e é normal 37, mas é normal para quem? Por uma população X. A gente tem aí um desvio padrão que a gente precisa considerar e avaliar o contexto do hemograma como um todo. Tá? Principalmente naqueles casos em que a anemia pode estar mascarada, pode estar havendo hemodiluição. Então, não é simplesmente olhar para um valor de referência e bater o martelo sobre a condição clínica daquele paciente. Tá? Porque a gente pode ter um animal com hipóxia e ter um hematócrito normal se ele estiver desidratado ou se a amostra estiver hemodiluída, não necessariamente esse animal vai estar anêmico, enfim. É só para dizer que os valores de referência, eles são o norte e não um decreto. Né? Então, sempre olhar com cuidado todos os valores de referência. Agora, agradeço aí a parte do reticulócito, essa concentração de ferro dentro dele. Agora a gente passa para um outro tema que também está sendo liberado, que é o IPF. Né? O IPF, eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse parâmetro e como que ele pode ajudar a vida do clínico ao solicitar um hemograma. Tá. O IPF, né? O IPF ele é mais novo, tá? Eu participei do lançamento dele há um tempo atrás, foi em 2000 acho que foi 2010 ou 12, eu não lembro, aqui no Brasil.
né, que eles começaram a ser feitos começou a ser feito com um equipamento só, né, que é o equipamento da Sysmex, né, e no começo ele era um parâmetro muito caro ainda, né, para a realidade do Brasil, até para humano, tá? Eles estavam usando muito na parte de medicina esportiva, né, tanto o HE, né, que já existia desde a década de 90, e agora começaram com o IPF. Tá? Só para vocês entenderem, o IPF ele é um índice que vai mensurar assim, ele vai corar, né, as plaquetas, tá? A gente está falando de plaquetas, tá? Ele vai corar as plaquetas, ele vai te dizer, né, de forma mais precisa, em porcentagem, o quanto dessas plaquetas são jovens. Tá? Lembra aquelas plaquetas reticuladas que a gente ouve falar na faculdade? Né? Então, quantos existem, né, de plaquetas jovens? Cuidado, tá? Para vocês não confundirem, porque eu esqueci de falar isso no RET-HE. Né? Não é nem no RET-HE, na verdade, isso é no reticulócito. Tá? O que aconteceu? O reticulócito, várias máquinas começaram a fazer parâmetros com colorações diferentes e coisas diferentes. E aí na medicina eles criaram um que chama IRF, tá? Índice de fração de reticulócitos, tá? Então o IPF é a mesma coisa, é um jeito de padronizar, só que das plaquetas, né? A gente usa, pode ser que no futuro a gente comece a usar o IRF, né, para reticulócitos, que ele é mais, por conta da automação, tá? Ele começou a padronizar todas as máquinas de todo o mundo. Né? Então foi um jeito de fazer isso. E a plaqueta foi legal que ela já começou com o jeito certo, né? De IPF, não cada um fazendo do seu jeito. Tá? Então, o que ele quer dizer? Né? É a plaqueta imatura, né? Então chama. Por isso que chama, é em inglês, tá? É Immature Platelet Fractions, tá? Por isso que chama IPF. Então, ele de forma indireta, ele vai usar corantes, tá? Normalmente o orange de tiazol ou tiazol, né? O orange, eu não lembro de cabeça todos, mas é o orange de alguma coisa, que ele acaba utilizando para corar esses grânulos, e ele vai te dar esse grau de refração. Tá? Então, ele basicamente, tá? Se a gente usar o raciocínio, ele é basicamente o mesmo raciocínio do reticulócito, só que em cima das plaquetas. Então, ele vai te dizer em porcentagem a quantidade de plaquetas imaturas que vai ter naquele hemograma. Perfeito. E aí, isso ajuda bastante, né? Porque muitas vezes, quando o clínico se dá de frente com uma trombocitopenia, por exemplo, muitas vezes ele precisa lançar mão de, por exemplo, um mielograma para avaliar se aquela trombocitopenia ela tem a ver com diminuição da produção ou se tem a ver com algum distúrbio periférico. E aí, como é que entra o IPF aí? Perfeito, é exatamente isso, né? Ele vai te dizer assim, se esse animal tem uma resposta ou não dessa plaqueta, né? Não, pelo amor de Deus, tá? Então ele também não vai descartar, né? Às vezes a necessidade de uma realização de uma medula, né? Às vezes o diagnóstico vai ter que partir para uma medula, mas o mais importante às vezes é a gente com o diagnóstico em mãos, né? Que eu entendi ali, olha, eu tenho uma resposta ou não. Tá? Eu quero chegar num tratamento, o IPF ele vai te ajudar, o mesmo raciocínio do reticulócito. Eu tenho mais resposta ou menos resposta. Tá? Então ele vai te ajudar nesse sentido. É lógico que você pegou um IPF, né? Você tem um animal, às vezes, que está tendo consumo. Vamos pensar no hematozoário, né? Onde eu estou tendo consumo ali de plaquetas. E eu tenho IPF super alto e eu tenho trombocitopenia nesse paciente, a chance de não ser um problema medular é E que muito se você alta. fizer um Tá? mielograma, você vai ver uma hiperplasia megacariocítica, toda aquela resposta medular. Né? Igual você falou, não descarta o mielograma, mas o ponto que eu estou chegando é que na rotina clínica eu percebo muito que às vezes não é culpa do clínico, tá? Mas às vezes diante de uma trombocitopenia há um desencorajamento a uma coleta de medula óssea, justamente pela trombocitopenia e a possibilidade de sangramento. Né? E aí, às vezes, é até uma condição de recusa do próprio anestesista. Né? Eu não vou anestesiar esse animal com 40 mil de plaqueta, eu não vou. Então, torna-se uma grande barreira. Né? Apesar da importância do mielograma, aí chega o IPF como mais um parâmetro dentro do hemograma e pode nos nortear de uma forma mais rápida e menos invasiva, né, Ricardo? Sim, com certeza. É o que você falou, é uma informação a mais que você vai ter ali sem precisar de uma anestesia, né? Sem precisar de uma coleta medular. Não que ela não seja importante, tá? Ela é sempre importante.
O único problema do IPF ainda é que a gente, assim, a gente acabou lançando porque as pessoas, né, a gente achou importante, né, ter essa informação a mais, mas ainda a gente não tem esses trabalhos na veterinária, tá? De forma assertiva, né? Eles estão começando, como é um parâmetro novo, né? Esse equipamento aí, ele começou, acho que ele foi lançado, eu não lembro, faz uns 4 ou 5 anos na veterinária, tá? Então os trabalhos acho que estão surgindo, né? Tanto que engraçado que saiu acho que no ano passado, foi no final do ano passado, saiu um da Siemens tentando fazer a mesma coisa, tá? Porque isso são análises de software, né? Então eles precisam padronizar os softwares, fazer as coisas certinhas. Então saiu um da Siemens, então provavelmente a Siemens também, né? O Advia provavelmente vai começar a liberar esses índices na veterinária, tá? Na humana eles já conseguiram padronizar, mas ele auxilia nesse sentido, né? A Catiane, né? Que é uma veterinária que trabalha lá com a gente, ela está fazendo trabalho lá aliás, a dissertação de mestrado dela, né? Lá com a Regina Takahira, aonde ela está comparando esses pacientes, né? Os resultados do IPF com os achados da medula óssea. Então, a partir do momento que ela fizer as estatísticas, né, e conseguir publicar esse material, a gente vai ter informações mais precisas, né, em relação a isso, se realmente, né, ele funciona na veterinária. Tá? O que eu posso dizer desse 1 ano que a gente está mensurando o IPF. O RET a gente já conhece há mais tempo porque a gente tinha o XT e ele já fazia isso desde 2016 para a gente, né? Mas o IPF é uma coisa que a gente está aprendendo ainda, né? Começou há 1 ano e meio atrás, então a gente está tentando entender as particularidades de cada situação, tá? E, infelizmente, de gatos ainda a gente não conseguiu chegar a nenhuma conclusão, tá? Em cães a gente já conseguiu fazer valores de referência, né? Para algumas situações, mas de gato ainda é um mundo muito à parte, né? O plaqueta de gato é uma desgraça, né? Então o IPF não ia fugir muito. Beleza. Não. Perfeito. Cara, em relação a esse IPF, em relação à amostra, eu preciso ter algum cuidado diferente? Eu preciso ter os mesmos cuidados que eu tenho que ter com outros parâmetros? Como é que funciona isso para cão, no caso, né? É isso. Ele tem que seguir os mesmos cuidados ali do RET-HE e os cuidados que a gente tem que somar, né? Os cuidados que a gente tem em relação à coleta de plaquetas, né? A gente está mensurando plaquetas, tá? Então, imagine se tiver um monte de agregado ali, ele vai, né? A dispersão de luz, ela vai, né? Pirar novamente. A gente fala assim, ele vai acabar fazendo blocos, né? Que a gente acaba não conseguindo ter o resultado. Tá? Novamente, a gente só vai conseguir ver realmente se tem algum problema ou não nessa análise desses gráficos, né, que ajuda um pouco a gente, e a lâmina também. Então, animais que eu tiver qualquer dificuldade de coleta, homogeneização, né, também muito tempo, a gente sabe que a amostra refrigerada acaba a agregação plaquetária ao longo do tempo, né? Então, tudo esses efeitos pré-analíticos em relação à plaqueta que a gente não pode deixar, ele vai interferir no IPF, e muito. Tá? Não tem o que fazer. Tá? Então, o IPF, às vezes, é melhor, às vezes, até se fazer a coleta no laboratório, tá? Ou processar essa amostra o mais rápido possível, para a gente ter um resultado Perfeito. mais E você falando, até pensei aqui naquelas questões, né, da maior causa de trombocitopenia nos pacientes, que é a pseudotrombocitopenia. Porque se você tem uma pseudotrombocitopenia, você tem uma diminuição de plaquetas na contagem e, aqui na minha cabeça, o IPF estaria normal, né, dentro dos valores. E aí o clínico pode acabar interpretando isso como um problema medular, né? Porque vai ter plaqueta baixa, não vai ter resposta de IPF, e talvez isso vire um bicho de 7 cabeças, na verdade era só conta da agregação plaquetária, até porque agora eu abro um parênteses falando sobre a minha experiência, eu vejo que muitos clínicos têm dificuldade, eu não sei se essa é a tua experiência, com a questão de interpretação de gráfico, né? Às vezes o gráfico, ele pode até lançar um flag lá, mas olhar para um gráfico e saber o que fazer diante daquele gráfico ainda é uma realidade um pouco obscura dentro da veterinária, né? Os números, até o RDW hoje, a pessoa ainda tem um pouco de dificuldade, e imagina, né, essa questão de dispersão, de análise de grau de dispersão, enfim, né? Então, tem que ter cuidado, principalmente como você falou, mais cuidado ainda com a pseudotrombocitopenia quando você for solicitar, ou não sei se vai vir automaticamente, como é que está saindo aí na Provet, mas
ter esse cuidado de não fazer uma interpretação errônea, ainda mais comprometer a medula que está saudável, né? Sim. A gente acaba liberando em todos, tá? Mas a gente, infelizmente, a gente não tem, né? A amostra escolhida lá a gente tem um pouco, mas eu também não critico, porque, assim, né? Só quem já entrou numa sala de coleta sabe, às vezes, que tem alguns Sim. pacientes que são complicados, né? Infelizmente, esses pacientes, né? Quando a gente fala ainda mais de cachorros pequenos, né? Quanto maior dificuldade a gente vai ter nessas coletas, são agitados muitas vezes, são parâmetros que a gente não vai conseguir confiar muito, né? Nunca, tá? Na verdade, o que você comentou sobre os gráficos, não é só o clínico, né? Acho que os próprios Sim. patologistas clínicos muitas vezes não sabem interpretar, né? A gente não sabe, a gente está Uhum. aprendendo ainda, né? A gente não sabe. Né? Então, imagine se a gente tem dificuldade olhando a lâmina e vendo, imagine quem não está acostumado a visualizar, né? No dia a dia. Só quem estuda muito, vê muito, porque é muito visual. Né? Não adianta você ver uma vez, assistir uma aula uma vez e falar, o cara me ensinou ali, pronto, Exatamente. acabou, né? Eu vou saber. Não, cara. Gráfico você vendo todo dia. Você deixar de. É igual a hemogaso, né? Você deixou de interpretar 3 dias a Exatamente. hemogasometria, você já É esqueceu. tipo carro, né? Você tem um Né? carro, de repente, com aquela experiência, você ouve um barulho diferente e só você sabe detectar o que que é, né? Então é muita rotina mesmo, cara. E agora, para finalizar, você tem alguma consideração que você gostaria de falar sobre um dos parâmetros que a gente comentou aqui hoje? Ou você acha que basta por si só o que a gente comentou? Não, não, acho que é assim. O que eu esqueci de comentar, né, em relação ao IPF, a gente já sabe, né, que tem algumas raças que têm aqueles problemas que eu não gosto de chamar, as pessoas descrevem como trombocitopenia, né, que A, é no caso do a Cavalier, mas não é macro. trombocitopenia, Né? né, porque é Tá. normal dele, né? Né? O pessoal fala trombocitopenia do Cavalier, mas ele não é trombocitopênico, é dele, os 100 mil Uhum. plaquetas ali é dele, né? Então, eles, assim, a gente pega o IPF deles, a gente sabe que é uma doença autossômica que eles têm, né? Que as plaquetas são maiores, por isso que é menor o tamanho, a quantidade, na verdade, né? As plaquetas são maiores e menores. Então, o IPF desses pacientes são enormes, tá? Vocês vão pegar 40%. Pra vocês terem uma referência, eu não lembro de cabeça, tá? Mas a referência, acho que de cão é 3 ou 4, 5%, né? Aí você vai pegar desses animais, é 40%. É um IPF Uhum. gigante que não que É, não está relacionado à doença. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado, né, na interpretação de algumas raças que a gente não conhece. Como eu falei, é uma coisa que não existe trabalhos científicos, a gente está aprendendo. Né? Eu acho que é legal, a gente preza isso, que eu falo, eu gosto de tomar cuidado, né? Que a gente está liberando os resultados, mas não é também como ser a única coisa. Né? Então é um parâmetro a mais para as pessoas poderem começarem a usar nas suas estatísticas, nos seus trabalhos, né, científicos e começarem a produzir mais coisas, mas a gente tem que, com o IPF, a gente tem que sempre dar um pé atrás para a gente ver o que vai rolar. Tá? A gente ainda não sabe como ele se comporta na veterinária. Né? Em relação ao RET-HE, na medicina existem vários trabalhos. Olha que legal, que a gente já existem até pontos de corte de animais com doente renal, tá? legal. Pensando na sua eritropoese se está funcionante ou não, principalmente os que fazem hemodiálise. Então, é legal a gente começar a abrir nossas cabeças, né, e começar a produzir trabalho científico com esses dados, porque às vezes ele vai conseguir, vai ser aquele start, né, que a gente vai começar a pegar, às vezes, o animal precisando de alguma reposição ou entrando com algum anti-inflamatório, ou quer que seja, né, que esteja acontecendo com aquele paciente, antes dele ficar anêmico. Né? E quando a gente começar a entender isso, a comunidade científica, né, e veterinária, a gente vai começar a dar melhor qualidade de vida e melhor tratamento para os nossos pacientes. Né? Porque a partir do momento que ele ficou anêmico, né, aí já fica mais difícil, né, a gente recuperar. Né? Muitas vezes a gente vai pensar em não fazer uma transfusão, né, e fazer outras coisas antes, né, do que tudo aconteça. Então, a ideia aqui, com esses parâmetros, né, que vocês comecem a olhar, não só ser mais um número ali, tá? Ele não ser único, que a gente comece a raciocinar cada caso num caso, né? E principalmente em cima das doenças, tá? Acho que seria mais isso. Não sei se alguém ficou com alguma dúvida, alguém quer perguntar alguma coisa aí que ficou também obscura, né? Em relação a esses parâmetros que estão começando a surgir na nossa realidade. Então, como o Ricardo falou, se alguém tiver uma dúvida agora, pode escrever aí. Tá? E se
estiver envergonhado ou ainda não surgiu a dúvida, porque é tanta informação, pode também mandar depois que a gente se esforce aqui para tentar responder, tá bom? Então, vou só mais um tempinho, ver se alguém está escrevendo alguma coisa, senão a gente encerra. A gente tinha combinado, Ricardo, 30 minutinhos, porque hoje é feriado, tem que fazer as coisas. Só que é impossível a gente falar. Não tem como, cara. Um negócio totalmente novo e com bastante coisa a ser estudada ainda. Então, é um assunto super interessante e que traz uma reflexão muito boa sobre o contexto do hemograma, né? E que ele está ganhando mais, cada vez ele ganha mais repercussão, né? Como um exame de triagem, ele ganha mais repercussão, até para, como ele falou, né? Estadiamento de doença. O animal tá, um animal nefropata, ele tá vindo ou não a desenvolver uma anemia, né? Então, enfim, né, o hemograma ganha cada vez mais, por mais que seja um exame secular, ele ganha cada vez mais informações e ganha mais respeito, né? E a gente precisa entender esses parâmetros e saber interpretar, senão a gente fica naquele WBC, RBC e PLT para sempre e a gente acaba escapando aí vários diagnósticos. Então, galera, Só para você, só para contextualizar isso, que legal, né? Assim, as coisas estão surgindo no hemograma, né? Porque assim, você tem um citômetro de fluxo ali, né? Que pode mensurar várias coisas. Isso não tem na veterinária, tá? Pelo amor de Deus. Mas olha que legal, na medicina, tá? A própria Sysmex lançou ano passado que no próprio hemograma eles já vão conseguir mensurar proteínas inflamatórias, né? Então, já que você está com sangue total ali, você tem um monte de coisa, eles já vão ter marcadores ali para mensurar a quantidade de proteínas inflamatórias. Né? Olha que legal que daqui a pouco isso pode chegar. Eu estou falando de extrair o melhor por uma questão de diagnóstico, né? Por exemplo, quando existe a parte que a gente faz o capilar, que faz o esfregacionismo, a gente tem a possibilidade de fazer a proteína plasmática total. Humildemente, né? Não estou falando de um parâmetro tão dividido, mas até no projeto de mestrado que eu tive, eu vi como que a proteína é importante para a gente estar naquele momento de corte. Isso aqui pode ser uma hemoparasitose ou não, né? Porque a gente tem a estimulação das imunoglobulinas. Então, ele ali, como um parâmetro contextualizado, se é PTT ali, parâmetro contextualizado, já consegue nos guiar diante de alguns casos. Imagina quando a gente vem com mais parâmetros agora bem delineados como esses. Então, é super válida a tecnologia, desde que ela não atrapalhe, sim beneficie os clínicos e também os pacientes desses clínicos. Sim. Então, só apareceu um comentário agradecendo, excelente aqui o tema. Então, Ricardo, obrigado, cara. Bom feriado, boa Semana Santa para você. Obrigado. Não é todo mundo que topa no feriadão acordar 7 e pouca para participar de um tema tão complexo. Tem gente que está acordando agora embaralhado com RET, HE, IPF. O que eles estão falando? Eu entrei na live certa, né? Mas isso vai ficar gravado. Vocês vão poder acompanhar isso do começo, tanto no Instagram quanto no YouTube, tá bom? Lembrando que essa live é um aquecimento para o nosso evento do dia 26, 27 e 28 de maio, que tem tudo a ver, que é o hemograma, a arte da interpretação, tá bom? Então, obrigado, Provete, obrigado, Ricardo, aí pela prontificação, tá bom? É a nossa primeira live com convidado, e foi um convidado ilustre. Obrigado pela parceria também na associação, e agora na Anclivepa. Tá certo. A gente se vê. Não tem como fugir. Obrigado. Então, gente, obrigado aí, João, novamente, né? E agradeço muito o convite, acho que foi bem legal. Adoro fazer essas discussões assim. Queria fazer mais, mas fica aí o dia que você quiser, a gente conversa. Né? Acho que esses debates são muito legais e ajuda a nossa também, né? A nossa mente também a abrir para várias coisas, né? Dá vários insights aí. E agradeço todo mundo aí que teve a paciência de assistir, ou quem vai assistir depois também, não tem problema. Até o Henry escreveu, gostou dos quadros aí, valeu, hein? Abração também da patologia clínica aí. E obrigado aí por todo mundo e pelo convite. E quem tiver, quem quiser discutir, quiser conversar, a gente está à disposição lá. A equipe, né, do Provete também, vocês podem ligar lá, conversar, tirar as dúvidas, tá? Estamos aí para isso. Acho que a gente tem que se unir mais, né? Acho que a nossa classe de patologia clínica tem que se unir mais e discutir bastante para a gente dar o melhor, né? Que é o que você falou, né? Para os nossos pacientes aí. E a gente está fazendo isso nesse momento, porque teoricamente eu tinha um laboratório que atendo várias clínicas e teoricamente a Provete é uma concorrente quando a gente está falando de hemograma. Eu não libero IPF, não libero RET-HE,
mas acho interessante a gente falar sobre isso, porque é uma realidade e a gente não pode fechar os olhos para isso. Não é porque eu não faço que eu não vou falar sobre, tá bom? Então, obrigado, viu, Ricardo? A gente se vê aí semana que vem. Valeu. Tchau a todos aí. Abraço. Tchau, tchau, gente.